Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera. Oi, boa tarde, Leandro, Marcela, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães no YouTube, no Globoplay também com a gente, falando sobre esse caso envolvendo Elon Musk, a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes de incluí-lo na investigação das milícias digitais. E abriu muita discussão, dá para falar disso de vários aspectos, né, Vera? Regulação de redes sociais, enfim. Então, a questão mais imediata, que é a consequência disso tudo, né? Tem até ouvinte em dúvida se o Elon Musk poderia ser responsabilizado diretamente por estar no exterior, em uma investigação no Brasil. Bastante dúvida, o Leandro, e também muita dúvida sobre qual será o próximo passo do ministro Alexandre de Moraes, porque na decisão de ontem ele incluiu o Elon Musk na investigação das milícias digitais, como você disse, abriu um outro inquérito específico para investigá-lo e determinou que ele não cumprisse a ameaça, que até então era só uma ameaça, de descumprir decisões judiciais sob pena de pagar uma multa diária elevada e outras providências. E ele, de fato, descumpriu. Ele devolveu ao X, antigo Twitter, vários usuários que haviam sido banidos anteriormente por incumprimento a decisões do TSE, do próprio Supremo Tribunal Federal em diferentes investigações. Então, ontem mesmo, o blogueiro Alan dos Santos, que é foragido da justiça, mora nos Estados Unidos, foi reintegrado à plataforma e fez uma live em que proferiu vários xingamentos ao ministro e fez novas bravatas aí contra o Supremo, contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, agora existe dúvida a respeito do que o ministro vai fazer. Vai banir o Twitter do Brasil, o X? Vai chamar os responsáveis pela plataforma aqui no Brasil para prestarem explicações, inclusive com depoimentos, com possibilidade de prisão de alguém. Então isso está aí o dia inteiro no ar e essa expectativa a respeito de quais devem ser os próximos passos dele. Tem muita dúvida também a respeito da eficiência desses atos, porque, como você bem disse, o Elon Musk está no exterior, é um bilionário aí, dificilmente alcançável pela justiça brasileira, e tirar a plataforma do ar seria visto por muitos, inclusive por especialistas nesse assunto, inclusive por gente que defende que sim, as redes sociais têm de ser responsabilizadas pelos conteúdos, mas é visto por muitos como uma medida extrema e exagerada que puniria todos os usuários da plataforma e não só quem está descumprindo decisão judicial. Então, são passos que exigem cautela e que, claramente, o que o Elon Musk está fazendo é testar os limites da justiça brasileira. Se ele descumpre uma decisão judicial e fica impune, fica só com multa que ele pode ou não pagar, inclusive, a gente tem aí a justiça brasileira posta em xeque. Então, um momento ali delicado para o ministro Alexandre de Moraes, para que ele não dê um passo que possa colocá-lo ainda mais contra uma boa parcela da opinião pública, dos especialistas, da sociedade brasileira, mas que, por outro lado, não faça prevalecer a ideia de que uma pessoa lá de fora, um empresário que nem é brasileiro, peitou a justiça brasileira e foi bem sucedido. Então, requer ali muita cautela e também que o ministro se cerque do apoio dos demais magistrados do Supremo, para que ele não tome decisões isoladas, porque isso claramente é uma tentativa de colocar em xeque todo o judiciário brasileiro e vai exigir que ele tenha embasamento e que ele esteja amparado pelos seus colegas. Ou seja, tinha um temor de que, de certa forma, Alexandre de Moraes tinha caído nessa provocação do Musk, mas, de certa forma, a medida que ele tomou se fez necessária justamente por se tratar de uma afronta à justiça brasileira. Exato, Marcela. Mesmo quem vê exageros nas decisões recentes do ministro e consegue concordar
com algumas das alegações desse tal Twitter Files, né? Porque tudo isso surgiu a partir de uma publicação de alguns jornalistas americanos que expuseram pedidos feitos pela Justiça Brasileira plataforma, até mesmo antes do Musk comprar o antigo Twitter, e pedindo dados de usuários, pedindo para retirar perfis do ar, etc., e dizendo que está em curso uma ação de censura por parte do judiciário brasileiro e de ataque do judiciário, e não o contrário, à democracia. Então, a partir daí, o Musk começou a fazer uma série de tweets questionando Alexandre de Moraes e dizendo que não cumpriria decisões judiciais. Então, até quem vê que o Alexandre de Moraes cometeu alguns excessos em decisões recentes, acha que não pode ficar impune alguém que confronta a justiça brasileira ao dizer que não vai cumprir decisões judiciais, que isso é inadmissível, isso é um ataque frontal à Constituição e um ataque, muitos especialistas veem até ataque à soberania brasileira pelo fato de isso partir de um cidadão norte-americano. Ele é sul-africano, mas é cidadão norte-americano. Então, olha, muitos aspectos aí envolvidos, direito internacional, direito civil, direito penal, essa discussão sobre regulamentação das redes que voltou à tona com muitos aliados do governo defendendo que, olha, tudo isso é uma demonstração clara de que as nossas leis e o marco civil da internet não são suficientes para dar conta da complexidade de regular as redes sociais. Então, são muitos debates suscitados a partir disso e os olhos ali de todo mundo voltados para ver o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer como o próximo passo. A gente comentou muito sobre isso no início do ano passado, né? Era início do governo Lula, e o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, era a favor de pautar o projeto. Eles pautaram, o projeto foi para não votação e não conseguiram votar na última hora justamente porque as outras Big Techs e o X, mas na época também com um trabalho muito forte do Google, da Meta, agiram ali institucionalmente nos bastidores e na base do lobby pesado mesmo. Faziam anúncios, né? Tinha no Google. Para inviabilizar a votação do projeto, dizendo isso, que ele significava uma afronta à liberdade de expressão, que ele trazia ali uma série de questões de censura prévia, etc. E aí, como se recuou e ninguém votou, agora a Justiça Eleitoral resolveu regulamentar o uso nas eleições. Então, baixou uma série de normas do que pode e o que não pode ser feito nas eleições e também responsabilização prevista para as plataformas que não retirarem do ar conteúdo sabidamente desinformativo, com eivado de discurso de ódio, com fake news, etc. Para muita gente, esse ataque do Musk é uma reação também a essa decisão do TSE de regular o uso das plataformas nas próximas eleições, o Leandro. Então, também tem esse aspecto. Tentou-se antes, não se conseguiu. O TSE tentou furar a fila, regulando por si próprio, em vez de o Congresso fazê-lo. E agora a gente tem aí uma nova pressão, um novo clamor para que o Congresso retome essa discussão. Você falava agora há pouco sobre o apoio necessário dos outros integrantes da corte ao ministro Alexandre de Moraes com relação a todo esse imbróglio. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, fez uma nota a respeito desse tema. Ele afirmou que o tribunal atuou e continuará a atuar na proteção das instituições e disse ainda que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal. Essa nota foi divulgada agora após todas esse imbróglio envolvendo Elon Musk e também o ministro Alexandre de Moraes. Uma nota divulgada, a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele diz que, como é público e notório, travou-se recentemente no Brasil uma luta de vida e morte pelo Estado Democrático de Direito e contra um golpe de Estado que está sob investigação na Corte, com observância do devido processo legal. E aí discorre a respeito de decisões judiciais sobre o descumprimento dessas decisões e diz que encerra a nota dizendo que decisões judiciais podem ser objeto de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado. Essa é uma regra mundial do Estado de Direito e que faremos prevalecer no Brasil. Portanto, aí manifestando, de certa forma, que concorda com os caminhos tomados por Alexandre de Moraes, né, Vera?
Exato, e que o Supremo, portanto, pode tomar uma decisão de agora em diante de caráter colegiado, Marcelo. Porque descumprimento de ordem judicial, nesse caso, é com um ministro, mas se vira moda, pode atingir a todos eles, e é algo que, a despeito deles terem divergências pontuais aqui e ali, eles vão agir como um colegiado, como um todo, para preservar a própria instituição, né, judiciário, e para evitar que haja aí novos ataques à democracia, à divisão dos poderes, etc. Então, de novo, a ação acabou unindo os ministros, porque o próprio Barroso tinha manifestado recentemente um certo incômodo, dizendo que o Supremo ia ter que ter menos protagonismo de agora em diante, mas agora ele se vê forçado a sair em apoio ao ministro Alexandre de Moraes, porque aí tem um ataque externo de muita gravidade. Então, é possível que venha uma decisão colegiada do Supremo para que o ministro não fique ele sozinho duelando com o Elon Musk, porque isso poderia se tornar uma armadilha contra o ministro. Muita discussão para a versão estendida do Viva Voz, logo mais às 6 da tarde, hein? E com Pablo Hortelado, que é um especialista no assunto. Então, recomendo a todos que liguem o rádio às 6 da tarde. Estaremos atentos. Valeu, Vera. Até amanhã. Até amanhã.